Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência em lar de idosos. Eu atualmente não trabalho mais nessa área, mas eu trabalhei sim no primeiro ano. No primeiro ano que eu cheguei aqui em Portugal, eu trabalhei em um lar e eu quero contar pra vocês como foi. Teve pontos positivos e teve pontos negativos. Vou contar tudo agora. Simbora! Uma coisa que você tem que colocar em mente é... quando você imigra, principalmente sem documento, que foi o meu caso, você pode ter o currículo que for, você pode ter o curso que for. É como se você não tem documento. O passaporte é um documento? É, claro. Mas, tipo assim, tá no Brasil, tu vai concorrer a uma vaga de trabalho. Aí te pedem o quê? Teu RG, o teu CPF, aí tu mostra um passaporte. Gente, não serve. Mesma coisa aqui. A gente chega aqui, quando a gente vem como turista e fica, é complicado. A gente tem que vir com o pé no chão, sabendo que vai ter que fazer o que aparecer, sabe? A não ser que você já tenha tudo certinho, tal. Beleza, é outra realidade. Mas se a sua realidade for essa, venha com o pé no chão. Porque passaporte, documento, mas não, sabe? É bem complicado. Então, hoje em dia eu não tô mais nessa situação, graças a Deus. Já consegui voltar pra minha área, já atuo como professora de inglês. Inclusive, deixa eu fazer meu bajá aqui. Eu tenho um canal no YouTube, eu dou super dicas, aulas tops lá de inglês. Tem o Instagram também, você tem que ir lá. Então, hoje o meu trabalho já é esse. Sou empreendedora, trabalho por conta própria e 100% no inglês, graças a Deus. Mas quando eu cheguei aqui, eu não conhecia quase ninguém, gente. Eu conhecia o quê? Uma família, duas. E aí a gente foi trabalhando. Esse não foi meu primeiro trabalho, esse foi meu terceiro trabalho aqui em Portugal. Eu fiquei por volta de mais ou menos 6 meses. E foi assim. Eu vou falar primeiro dos pontos positivos, porque tiveram. A gente trabalhava, eu tinha 2 folgas na semana, tá? Era rotativo, tipo, você trabalhava 8 horas, né? Você trabalhava de 8 às 5, aí tinha um horário, era o que eu preferia, era muito bom das 8 às 5. Aí tinha das 3h30 às 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, às 11h30, já esqueci. 3h30 às 11h30. Aí tinha o das 11h30 às 8 da manhã, que era quem fazia noite. Aí ganhava um pouquinho a mais. E tinha o turno quebrado, que era de 8 a meio-dia e de 6 às 10. Era mais complicadinho, porque tu tava ali no ritmo de 8 a meio-dia, depois tu tinha que ir pra casa e tinha que voltar às 6 e sair às 10, beleza. E eu gostava, porque às vezes tinha dia, eu tinha folga durante a semana. No outro trabalho, eu não tinha folga durante a semana, então às vezes eu queria resolver alguma coisa, principalmente quando a gente é imigrante e a gente precisa de folga na semana pra resolver coisa em finanças, pra resolver coisas de documento, pra muita coisa. Então eu precisava sempre dessa folguinha, sabe? E aí, lá eu tinha, e eu gostava muito. Lá, eu comecei a trabalhar, tinha muitas portuguesas, elas eram as responsáveis, tinha a responsável de turno, era muito legal. Elas me tratavam bem, porque graças a Deus eu sei chegar nos lugares, sei fazer minhas coisas, sou responsável. E assim, eu era muito responsável. Eu chegava na hora, tudo certinho. Só que o trabalho lá era difícil, porque não é fácil trabalhar com idosos. Quando você não tem um dom para aquilo, quando não é o teu chamado, porque não era o meu chamado. Mas graças a Deus, os dias que eu fiquei lá, não me arrependo de nada que eu fiz, assim. Tratava sempre eles com muito amor. Era muito triste. Você tem muitos idosos lá que estão abandonados. Lá e em vários lugares, não só aqui em Portugal, no mundo todo. Tem gente que acha que o pai e a mãe é descartável, sabe? Quando chega na idade que não pode mais ajudar, que na verdade você que tem agora tomar conta do seu papai e da sua mamãe, eles largam eles lá. Teve idoso que eu nunca vi receber uma visita. Eu não sei se essa pessoa foi ruim no passado e hoje em dia ninguém quer saber dela, eu não sei, mas era muito triste, né? E eles eram muito depressivos, muitos eram muito assim e tal. Mas nesse lá, aqui a gente tem a mania de chamar patrão e patroa. Lá a gente tinha um patrão e ele era muito assim, dedicado, ele se esforçava muito pra tentar dar vida ao lar. Tipo, tinha a animadora que passava o dia com ele, fazendo exercícios, tinha fisioterapeuta, tinha gente que ia cantar música com eles. Assim, tinha uma lógica. E lá trabalhava assim, tinha chefe de turno, que ela sempre era responsável por todas as meninas e pelo lar. Então, graças a Deus, logo com pouco tempo assim, eu me tornei chefe de turno. Mas aí chefe de turno, meu Deus, era pior que tudo, porque tudo era nas suas costas. Você tinha que organizar o trabalho de todo mundo. E aquilo começava a estressar, por quê?
começava, tinha gente que ia num dia, no outro dia não ia, principalmente brasileiro, vou falar a verdade. Era muito mau compromisso, porque as pessoas iam, às vezes trabalhavam uma semana, desistia, porque não é fácil. Gente, cuidar de um idoso, você vai cuidar de tudo. Você vai brincar com eles, você vai dar comida, você vai dar o remédio, mas você vai dar banho, você vai pegar em peso, às vezes, se você não tiver o treino correto, você vai ferrar sua coluna, você vai limpar muito cocô, você vai trocar a fralda, é tudo. E fora isso, você ainda cuida do lar, você faz limpeza. Nesse lar que eu trabalhei era assim. A gente tinha dia, tinha escala bem certinho. Eu sabia quais os idosos que eu ia cuidar. Quando eu chegasse naquele dia, tava tudo na escala. Eu sabia qual era o meu trabalho, era muito organizado. Eu sabia que, tipo, de manhã era sempre a mesma rotina. A gente chegava, eu acho que em todo lar é assim. A equipe tem que chegar cedo. Quem passou a noite arruma, já vai levantando os idosos, dá banho, arruma tudo certinho, desce eles lá pra sala pra eles esperar o café da manhã. E aí a equipe nova que chega logo às 7 ou 8 da manhã também tem que fazer essa mesma coisa. E é um desafio, porque até as 10 horas da manhã todo mundo tinha que estar levantadinho, limpinho, cheiroso e a comidinha ok. Só que o problema era quando faltava alguém na equipe. Cara, quando faltava alguém na equipe, era um estresse, porque a gente trabalhava muito, e além da gente trabalhar muito, o que era estressante e que me doía, era às vezes eu não dar conta, a gente, né? Eu vou falar de mim, não dar conta de todo mundo. E às vezes tem um senhor que tá precisando de uma ajuda, tem noção que é saber que uma pessoa tá com xixi, tá com cocô e tá ali há horas e eu não consigo dar conta de todo mundo. Eu chorava de nervoso, porque a pessoa faltou, a pessoa foi irresponsável ou adoeceu, mas assim, eu acho que era culpa da gestão também. Você não pode deixar. São vidas. Você não pode deixar uma equipe reduzida, porque alguém pode adoecer, alguém pode acontecer alguma coisa. Mas sempre se tiver o backup, se a gente tiver uma equipe boa, uma equipe grande, isso, sabe, isso não vai acontecer. E não é nem pensando muito na gente, no trabalhador, que também tem que se pensar, é óbvio. Mas é pensando nos idosos. Eles sofriam muito, porque às vezes a gente não conseguia dar conta de tudo. Então, assim, era muito difícil. Mas, assim, eu era muito esforçada, as meninas também. A gente tava dando o nosso melhor, mas parecia que nunca era suficiente, sempre acontecia alguma coisa. E a gestão, às vezes, também acabava muito com a gente, porque os horários eram muito cansativos. Tinha de tudo pra ser um horário normal. Mas aí, olha o que eles faziam. Colocava a gente pra trabalhar, por exemplo, 2 turnos seguidos, beleza, você ganhava um extra bem bacana. Mas tu trabalhou 3h30 da tarde até as 8 horas da manhã. 3h30 da tarde até as 8 horas da manhã. 2 turnos seguidos. Detalhe, noite eu ficava sozinha. A gente não ficava sozinha, era só você, pra todo mundo. Eram 3 rondas durante a noite, você tinha que trocar fralda, ver se estava todo mundo bem. Às vezes tinha senhorzinho acordado, senhorinha acordado, você tinha que dar atenção. Quando dava, né? Porque algumas, vão ser bem sinceros, sempre tem as irresponsáveis que... Ai, meu Deus, só Deus. E também tem essa questão de... que eu tava falando? Sim. Aí você ficava trabalhando das 3h30 às 8 da manhã. E às vezes você tinha que voltar no mesmo dia às 3h30 da tarde. Cara, não tinha condição, você não conseguia descansar. A gente chega em casa quase 9 horas, né? Eu ia de carro, demorava uns minutos pra chegar em casa. Tinha gente que pegava ônibus ainda, né? Enfim. Chegava em casa 9, 10 horas, aí você tira um cochilo, 10, 11, 12, 1, 2, dormia 4 a 5 horas no máximo. Porque você vai almoçar pra poder trabalhar e tal. Então era muito cansativo, sabe? E às vezes ainda no outro dia tinha que estar lá às 8 horas da manhã. Gente, sem condições, quase um turno atrás do outro. E quando isso acontecia, eu ficava muito desgastada, eu ficava muito cansada, eu ficava com muita raiva. E fazia de tudo pra não descontar neles, pelo contrário, mas acabava descontando as colegas umas nas outras. Então ficava um ambiente estressante. Então, eu tô falando, gente, não tô dizendo que todos os lares de idosos são assim. Eu estou falando da minha experiência, do que eu vivi. É lógico que eu não vou citar nome, não vou citar nada, porque tiveram sim as coisas positivas. O patrão, ele tentava, sabe? Mas eu acho que era ali questão da diretoria mesmo, que não tinha organização e não tinha funcionário. E aqui, por isso que dizem, precisa muito de mão de obra. Eu acho que, se brincar, não tem um lar de idosos aqui que não precise de pessoas. Sério, real. Então, se você tá no Brasil, porque tem gente que essa é a área no Brasil, já trabalha em lar de idosos e ama o que faz. Então, se você vier pra cá, não posso te garantir 100%, mas que tem trabalho, eu sempre vi. Em lar de idosos, sempre tem. Então, eu fiquei lá durante 6 meses, só que chegou uma hora que eu comecei a ficar muito cansada por conta dos horários, Eu queria voltar pra minha carreira, eu não queria deixar de ser professora, então aquilo ali eu sabia que era passageiro. Mas eu meio que encurtei o prazo. Chegou uma hora que eu tive que enfrentar coisas que eu nunca enfrentei na minha vida, que é, tipo, quando algum idoso morre.
Não era fácil, eu me apego muito fácil. Eu me apeguei a alguns senhores, algumas senhorinhas, e eles partiram. E você tem que preparar o corpo ali, cara, não é nada fácil. E aquilo ficava na minha mente, me impressionou muito. Não que eu ficava com medo de... Não, começou a dar um cagaço. Eu no corredor sozinha, assim, começou a dar um cagaço, não vou mentir, não. E eu ficava ouvindo louvor, ficava ouvindo louvor. E não foi fácil, chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu começava a chorar, porque eu não queria mais ir. Então eu pedi as contas e eu já tava dando aula de inglês nas minhas folgas. Ai, depois eu tenho que contar a minha história, né, gente? Tava dando aula de inglês nas minhas folgas e eu resolvi empreender. Tipo, vou dar a cara a tapa, vamos lá. Meu marido sustentou lá as coisas, disse, não, amor, conta comigo já dá pra gente viver, beleza. E o meu ia ser o adicional. Então foi isso que eu fiz e foi por isso que eu saí de lar de idosos. Aprendi muito a dar valor à vida, aprendi muito a ser mais paciente, aprendi muito a cuidar de um idoso, de uma idosa, ou de alguém, caso alguém precise, sabe, mexer em cadeira de rodas, de alimentação, verificar insulina, né, eu esqueci agora, puf, eu aprendi muita coisa mesmo, como dar comida com sonda, eu vi que eu não sou fresca, eu vi que se for o que for preciso fazer, eu faço, seja aqui em Portugal também, se de repente, sei lá, eu precisar voltar pra trabalhar em qualquer área, eu vi que eu não sou feita de porcelana. Eu comecei a dar muito valor a qualquer trabalho. Dou muito valor. Então, porque quando a gente tava no Brasil, nossa zona de conforto, sempre dando minhas aulinhas no ar-condicionado, aulinhas de inglês. Quando cheguei aqui, pá, trabalhei em restaurante, trabalhei em estufa, depois trabalhei no lar. Então, assim, eu não sei se eu tenho takes, eu vou deixar, não takes, que eu não ia filmar ninguém nem expor, mas eu vou deixar aqui umas fotos. Eu de fardinha e tal, eu gostava. No começo eu gostava muito. Aí chegou uma hora que começou a cansar muito e fiquei muito desgastada. E esse vídeo já tá grande, né? Então vou parar por aqui, eu acho. E o salário, gente, era bonzinho, assim. Quando eu fazia 4 noites, pelo menos no mês, 4 noites, gente, emendada. 2 turnos seguidos, às 3h30 às 8, chegava a tirar uns 800 e pouco, tá? E tinha os 2 dias de folga. Só que às vezes os 2 dias de folga era peso, porque às vezes era assim, trabalhava das 3h30 às 8 da manhã e outro dia já era tua folga. Mas a folga era pra dormir, porque você tá morto depois de ter trabalhado 2 turnos seguidos. Dormia, acordava às 5 horas da tarde, só tinha a noite. O bom era quando no outro dia você tinha uma folga, que era 2 folgas seguidas. E final de semana trabalhava, só que a gente tinha direito a um final de semana no mês. Mas os meus últimos meses lá, não sei o que acontecia, que encarnaram comigo e não me davam final de semana. Mas, em compensação, sempre conseguia fazer os horários certinhos pra não perder culto, sabe? Eu sempre tava na igreja. Esse ano foi muito legal, porque não tinha Covid, não tinha nada disso. Então, a gente sempre nas folgas saía, ia passear, tentava viver mesmo, quando não tava dando aula no meu extra. Mas é isso, gente. Eu quis contar um pouquinho da minha experiência. Não sei se você no Brasil trabalha com isso, me fala aqui nos comentários. Me fala se você já trabalhou com isso aqui em Portugal. Me fala e o que você achou desse meu vídeo. E se você tem outro ponto de vista, se você já trabalhou em lar de idosos, se você trabalha em lar de idosos hoje e você gosta do que você faz e graças a Deus é diferente aí onde você trabalha. Porque eu tenho certeza que tem lugares que é melhor, que eles têm uma organização melhor, onde não vai acabar contigo, onde tem um treinamento correto. Porque assim eu fui meio que jogada, sabe? Desde o primeiro dia, tipo... Como é que é? Porque como tava faltando funcionário, não tinha ninguém pra chegar pra mim e ensinar. A menina que me treinou era uma brasileira, inclusive, e ela, tipo, ela tava 1 semana. Então tinha coisa técnica que a gente tinha que saber pra levantar um idoso pesado, que a gente não sabia. E eu comecei a ferrar minha coluna. E além disso, tinha algumas coisas que faltavam lá, sabe? Eu já ouvi falar que tem um tal de uns elevadores que ajuda a levantar senhores, senhoras. Porque tem os acamados, gente, que não andam. E é tudo, a gente tinha que levantar eles, a gente tem que pegar, abraçar, tal, colocar na cadeira. Então assim, eu aprendi muita coisa. Mas foi na raça. Muito choro. Tinha dia que eu tava muito cansada. Eu acho que eu tenho um takezinho chorando bem muito. Chorava muito. Ai, gente, não sei o quê. Eu filmando pra um dia eu assistir e dar valor. Então hoje, no meu trabalho atual, eu agradeço a Deus todos os dias por cada aluno, por cada pessoa que confia no meu trabalho. E a cada dia eu invisto mais em mim. Em nome de Jesus, isso é só o começo como empreendedora, né? Como professora por conta própria. Em nome de Jesus, isso é só o começo. E é isso. É bom ter história pra contar, tá vendo? Nada é em vão e Deus tem propósito em tudo.
Então, é isso. Eu já falei demais. Ai, meu Deus. Um beijo muito grande. Espero que tenha assistido até o final. Que esteja gostando desses momentos de desabafo, de contar minhas experiências e tudo mais. E é isso. Um beijo grande. Fique com Deus. Até a próxima. Deus, até a próxima. Vou compartilhando mais um pouquinho da minha vida aqui com vocês. E é isso, beijinhos.